Apocalipse capítulo 15 na nossa sequência. Vou ler aqui o primeiro verso de Apocalipse 15. Esse é um capítulo bem curtinho, né? Só tem 8 versos, mas vocês vão ver tamanha a importância desse capítulo 15 com seus 8 versos. Verso 1, Apocalipse 15, verso 1 diz assim: vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Aqui o profeta diz que viu no céu um outro sinal, e ele não consegue esconder a sua emoção. Ao ler você percebe que ele diz um sinal muito grande, maravilhoso. Ele ficou admirado com este outro sinal que ele viu no céu, na visão que Deus mostrou a ele. E ele fala aqui de um novo grupo de 7 anjos que aparecem agora nesta visão. Ele já tinha no livro de Apocalipse, lá atrás, João já tinha visto um grupo anterior de 7 anjos. Quem se lembra? Os anjos das 7 trombetas. Lembra-se? Ele já tinha visto. Agora uma nova visão, um segundo grupo de 7 anjos aparece para ele. E nós vamos ver a missão destes 7 anjos. Que missão importante, e por que ele ficou admirado com esse segundo grupo de 7 anjos? Verso 2. Antes do verso 2, eu quero, aqui ainda no verso 1, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. 7 últimas pragas. Quando a gente ouve falar de últimas pragas, significa que houve pragas anteriores. Quem se lembra das pragas anteriores a estas últimas pragas do Apocalipse? Onde foram derramadas? No Egito. Eram 7? Eram 10. Deus já havia derramado 10 pragas lá no Antigo Testamento, no Egito, e de repente agora o profeta fala das 7 últimas pragas. Há até uma coincidência em alguns aspectos entre as pragas do Egito e estas 7 últimas pragas. Nós vamos ver, embora não haja nenhuma relação entre elas, há uma coincidência, porque nestas 7 últimas pragas nós também vamos falar de rio, de sangue, de rãs, de úlceras, de pedras, de escuridão, coisas que faziam parte das pragas do Egito. Também as 7 últimas pragas vão tratar destes símbolos, só que sem nenhuma relação. Nós vamos ver. Outra coisa interessante aqui é que estes anjos que vão trazer as 7 últimas pragas são mensageiros do limite da tolerância de Deus. Transbordou a paciência de Deus. Agora virá punição severa, como nós estudamos no último capítulo. Qual a diferença desta punição, destes castigos que virão sobre os ímpios, sobre aqueles que são persistentemente desobedientes a Deus? Qual a diferença deste castigo que vem agora para os anteriores que nós já vimos na Bíblia, inclusive as pragas do Egito? Alguém se lembra? Qual a diferença? A Bíblia fala que elas virão sem mistura, e nós falamos disso aqui na quarta passada. O que significa sem mistura? Sem a misericórdia de Deus. Em todos os castigos anteriores, sempre Deus atenuava o sofrimento com a sua misericórdia. Nas 7 últimas pragas, diz a Bíblia, que elas virão sem a misericórdia de Deus. Dá para imaginar o que é isso? Dá para imaginar? Por isso que elas são muito diferentes. Elas não terão nenhuma misericórdia, porque transbordou, acabou, esgotou o limite da paciência de Deus com o ser humano. Depois, mas nós vamos ver que isso só vai acontecer depois de algumas coisas importantes, porque já estou vendo gente olhando para mim assim com os olhos esbugalhados, pastor, assustados assim com Deus. Não, nosso Deus é um Deus de amor. E tem uma coisa muito importante: essas pragas são para nós? Então você está preocupado com quem? É bom saber disso, hein? Praga é para ímpio. Agora, a não ser que tenha alguém aqui essa noite brincando com Deus, aí já não digo mais nada. Mas as pragas, nós vamos ver, são para os ímpios, não são para os santos, para os justos. No final, além dessas pragas que virão, as últimas 7 pragas,
Alguém se lembra de mais algum castigo que ainda virá depois? Pensa um pouquinho. 7 últimas pragas, aí vem a volta de Jesus, aí transcorre um período de quanto tempo? 1000 anos, e aí depois vem mais alguma punição? Ainda vem a última punição para os ímpios. Ok? Esta ainda não é a última. Ainda tem aquela punição após o milênio, a destruição total do mal. Antes de ler o verso 2, você veja, eu quero sair do 1, mas não consigo, porque eu começo a lembrar de coisas aqui, é um verso só, né? Mas olha quanta coisa importante. Diz aqui, porque nelas, no final do verso 1, porque nelas, né, nas pragas, é consumada a ira de Deus. E tem gente que lê isso aqui e interpreta errado. Ira de Deus. Tem gente que vê nisso aqui um Deus maligno. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Você compreender o que é a ira de Deus, o que é o limite da tolerância de Deus. Primeiro, diz que está consumada a ira de Deus. Consumar significa o quê? Acabou. Acabar, terminar, acabou, não tem mais, não há mais conserto, não há mais diálogo entre o Deus e o ser humano. Acabou, chegou no limite. Aí consuma. Agora, essa ira de Deus, ao contrário do que alguns imaginam, não é ódio de Deus contra o ser humano. Não é isso. E tem uma ilustração que ajuda a entender. Imagine que Deus está dizendo que Ele vai destruir esse móvel aqui. Avisa para nós, olha, eu vou destruir esse móvel aqui. Sai de perto, que eu vou destruir com fogo isso aqui. Bom, aí eu fico brincando, eu fico aqui do lado, eu fico em cima, e Deus continua dizendo, Mauro, por favor, sai daí, porque eu vou destruir esse móvel. Ele me avisa 1, 2, 3, 4, 10, e diz, eu vou destruir o móvel. Amigos, se eu não largar o móvel, continuar aqui, e vier o fogo sobre o móvel, o fogo é para mim ou é para o móvel? Guarde isso. A ira de Deus é sobre o pecado, e não sobre o pecador. Deus vem apelando há milênios, inclusive através da pessoa de Jesus Cristo, para que o pecador abandone o pecado, porque a destruição de Deus incide sobre o pecado. É o pecado que é foco da destruição. É sobre o pecado que Deus lança a sua ira, não sobre o pecador. Deu para entender? Acontece que se o pecador não abandona o pecado, ele é consumido junto, mas a ira de Deus é sobre o pecado. É isso que é preciso compreender, porque senão fica incompatível. Como é que um Deus de amor, que dá a sua vida para salvar, pode ser maligno, odioso, irado? Não combina. A ira de Deus é sobre o pecado. Ele vem advertindo o mundo para que se afaste do pecado, porque está chegando um dia, Ele reservou um dia onde Ele vai fazer justiça e vai destruir o mal. Aqueles que estiverem apegados ao mal no dia da justiça de Deus serão consumidos junto. Aí eu pergunto, será que faz sentido, sabendo disso, com todas as advertências de Deus, faz sentido alguém teimar, insistir e não largar? Não se desapegar do erro, do equívoco, do mal, quando Deus está avisando? Portanto, a ira de Deus é sobre o pecado. Guarde isso, por favor. Agora sim, verso 2, e diz assim: e vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro, tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Reis. Bom, aqui é interessante porque Deus coloca diante de João uma visão tão esplendorosa, tão maravilhosa, que ele tenta descrever para nós com uma linguagem humana. E às vezes é muito difícil você tentar descrever algo que alguém está te mostrando, se isso fugir completamente do parâmetro que você tem das coisas que você conhece. Aqui ele fala de um mar de vidro misturado com fogo que ele estava vendo. Amigos, para você entender isso, a coisa mais próxima que a gente consegue imaginar, aqui eu acho que muita gente já viu o pôr do sol no mar ou na praia. A maioria talvez já tenha visto.
É uma das coisas mais lindas, não é? Quando o sol começa a descer na linha do horizonte, parece uma bola de fogo descendo e vai quase encostando na água, não é? Para quem olha de longe, você vê o sol quase que encostar na água. E quando o sol parece tocar na água, no horizonte, ele parece que lança jatos de luz forte, e aquilo estilhaça na água, parecendo um vidro, um espelho. E ele diz um mar de vidro misturado com fogo. Quer dizer, o local que ele está vendo é algo que brilhava tanto, que a única coisa mais próxima que ele conseguiu para descrever foi um mar de vidro misturado com fogo. Mas foi algo que ele viu tão maravilhoso, difícil de descrever. Tentar contar para nós o que não tem paralelo, que é esse lugar que Deus mostrou para ele. Lugar onde estavam quem? Os justos salvos. Ele viu, lá no futuro, em visão, ele viu onde estariam os justos, aqueles que foram salvos. Estavam fazendo o quê? Cantando 2 cânticos diferentes. Aqui fala do cântico de Moisés e do cântico do Cordeiro. 2 cânticos completamente diferentes que só os justos conhecerão. Um cântico totalmente, é resultado de uma experiência pessoal que os santos tiveram. Portanto, João está descrevendo uma visão que ele teve, antecipando, de um lugar maravilhoso, e viu que se cantava naquele lugar. Mas viu uma coisa muito importante, que todos, sem exceção, estavam elogiando o que de Deus? Você prestou atenção? Vamos ler de novo o verso. O que estavam exaltando? Verso 3. Cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo, 2 pontos. O que eles estavam dizendo? Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Amigos, isso significa uma coisa: que todos os salvos, sem distinção, reconhecerão uma coisa: a justiça de Deus. É algo que hoje é difícil de nós imaginarmos. O que é você reconhecer a justiça de Deus, mesmo em relação aos entes queridos que não estarão lá? Você já pensou nisso? Reconhecerão que aqueles que perderam a sua salvação, perderam por uma escolha consciente, própria, perderam por uma desobediência, perderam a salvação porque escolheram não obedecer a Deus. E os que vão se salvar vão reconhecer a justiça de Deus. Olha, aquele meu parente querido que aqui não está por uma questão de justiça. Não está porque realmente foi desobediente. Deus foi justo com ele e ele não aceitou a salvação. É disso que nós estamos falando aqui. O reconhecimento da justiça de Deus. Não vai haver nenhum salvo que vai dizer assim: Deus foi injusto, é um absurdo. Como é que aquela pessoa da minha família não está aqui? Não, vai ser o contrário. Impressionante como aquela pessoa que eu amava tanto, como ele era ruim, como ele não aceitava o amor de Deus. Ele tinha algo maligno dentro dele. É isso que será revelado para nós, especialmente durante o milênio. É importante a gente entender isso. Deus não será injusto com ninguém. E é por isso que nós precisamos despertar as pessoas, falar para as pessoas, abrir os olhos das pessoas, pregar na nossa família. Pregar, começa na nossa casa a pregação do Evangelho. E amigos, eu quero dizer uma coisa para vocês. O Evangelho mais eficaz que eu conheço dentro de casa é mudo. É o Evangelho das ações, do comportamento. É aí que você prega para os seus parentes. Quando eles percebem em você Cristo vivo, nas suas ações, na sua maneira de pensar, de agir. Esse Evangelho que convence os familiares. É a nossa transformação de vida. É a única Bíblia que essas pessoas às vezes nunca leram. Eu vejo às vezes pessoas aflitas: Mauro, eu não consigo na minha família, porque não tenho nenhum parente que receba Jesus na minha casa, isso ou naquilo. Às vezes eu me sinto triste. Lógico, isso são coisas que a salvação, o mistério é para Deus, né? A nossa função é pregar o Evangelho. Nossa função é levar o Evangelho para as pessoas. A aceitação é um assunto pessoal entre a pessoa e Deus. É um trabalho do Espírito Santo, não é nosso. Até porque Deus respeitou a decisão de Lúcifer. Mas a verdade é que tem muita gente reclamando que não consegue pregar o Evangelho no seu lar. E às vezes quando a gente conversa com os parentes, é triste ouvir assim, sabe? Às vezes diz para o pastor, às vezes diz para o ancião, diz assim: sabe, eu seria adventista não fosse o meu marido.
ou não fosse a minha mulher. É triste isso. É triste às vezes o testemunho dentro de casa, com as pessoas que realmente nos conhecem. Como é que eles podem aceitar Jesus se não veem Jesus no nosso comportamento? Aceitar Jesus simplesmente porque conhecemos a doutrina, isso não convence ninguém. As pessoas querem ver essa doutrina mudando a nossa vida. Aí o Evangelho se torna indiscutível. Verso 4, né? Pulei 4? Verso 4. Quem não temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão, se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Mais uma vez, a justiça de Deus é exaltada aqui. Percebem como se exalta claramente a justiça de Deus? Vai haver um claro reconhecimento de que Deus foi justo, foi amoroso, porque o Evangelho, embora tenha muita gente que se esqueça disso, tem gente que só vê do Evangelho uma perna, o amor, a misericórdia. Tem gente que se esquece que o Evangelho também é justiça. O Evangelho é amor e justiça. Por isso que quando você olha para a cruz, você vê amor e vê justiça na cruz. Tem gente que do Evangelho só vê o amor, não vê a justiça de Deus. Verso 5 diz assim: depois disto olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira do Deus que vive para todo o sempre. Vamos dissecar um pouquinho melhor isso aqui. Diferentemente dos 7 anjos anteriores que nós vimos em Apocalipse, e das trombetas, esses 7 anjos que saem agora, saem de onde? Aqui descreve. De onde eles saem? Do templo, do santuário celestial. Tem santuário no céu? Está aqui, ó. Saem de lá. Mas saem com uma mensagem diferente. Eles estão saindo aqui para pregar o Evangelho? Estão saindo para convencer alguém, para fazer com que alguém se arrependa? É isso que eles estão fazendo? Não, eles têm uma missão extremamente delicada, solene. Eles carregam 7 taças com a ira de Deus contra o pecado e contra aqueles que estão agarrados ao pecado. Portanto, são anjos mensageiros da ira de Deus. Saem do templo, do santuário, com uma missão. Sabe? Essa taça que eles vão derramar, e nós vamos ver já já, da ira de Deus, é uma taça para aqueles, nós vimos no verso 1, que não adoraram quem? Não, a ira de Deus para aqueles que adoram quem? A besta, sua imagem e o seu sinal. Já estudamos aqui nos capítulos anteriores, e eu lamento que as visitas que estão chegando hoje terão que ouvir isso fora assim do contexto que a gente vem estudando. Então, Ana, é uma coisa assim que você tem que depois dissecar, tá bem? Mas nós já sabemos aqui que estamos estudando o que a besta simboliza, né? Um poder religioso. Já sabemos a imagem da besta, já estudamos aqui, né? Uma nação poderosa que vai obrigar por lei as pessoas na terra, em função de ser uma nação muito influente, a louvarem e engrandecerem esse poder religioso através de uma determinada guarda de um determinado dia, né? Sabemos que o sinal de Deus, que dia é? Sábado. Portanto, em contraposição ao sinal de Deus, ou eu uso muito na minha profissão a expressão contrafação. O que é contrafação? Contrafazer é você imitar. Então, quando você pega uma marca conhecida, famosa, e coloca numa outra roupa, você está falsificando, né? Uma marca falsificada. Isso chama-se contrafação. Como é que o inimigo de Deus faz uma contrafação com o sinal de Deus? O sinal é uma marca. Então, qual é a marca de Deus? O sábado. Aí ele vai e faz uma contrafação. Ele também tem que ter um dia para ser guardado. E esse dia é o domingo. E já estudamos que aquele que guarda o domingo vai receber o sinal da besta. Então a taça da ira de Deus em especial vai para estes
Daí que os capítulos anteriores vêm fazendo uma advertência. Eu até na quarta passada e na anterior disse que eu estava ficando até chato, né? De tanto repisar esse assunto, já que os versos insistiam. Mas vocês percebem por que Deus vem insistindo nos capítulos? Porque agora, quando chegam os anjos com a taça, não tem mais jeito. Agora não pode mais voltar atrás. Agora já foram assinalados na mão e na testa. Agora é irreversível. Quando os anjos saem do templo com as taças para derramar sobre essas pessoas, não há mais condição de voltar atrás. Por isso Deus vem advertindo, vem chamando a atenção misericordiosamente, vem advertindo mesmo as pessoas sobre essa questão. Que eu disse aqui que não é uma questão de religião, não é uma questão de uma religião contra a outra. Esse assunto é com Deus. Portanto, vejam como Deus foi misericordioso de, antes desta providência, quantas vezes Ele apelou, na verdade podemos dizer séculos, desde 1844 para cá, essa mensagem vem sendo pregada da hora do juízo, de adorar o Criador, ou seja, da guarda do sábado, da queda da Babilônia, da não adoração da besta, não receber o sinal. Uma mensagem vem sendo pregada ao longo de séculos para chegar aqui, no momento em que Deus vai tratar esse assunto com severidade. Olha só, esses que vão receber a ira de Deus não receberão isto por uma escolha de Deus. O plano de Deus para a vida dessas pessoas, desde que vieram ao mundo, é de que aceitassem, se convertessem. É preciso guardar isso. Isso não é uma escolha de Deus para a vida de algumas pessoas, não. Isso é a escolha que a própria pessoa fez para a sua vida, ou seja, está arcando com as consequências das suas decisões, ou das suas más decisões, más escolhas. É bom que fique claro isso. O plano de Deus era outro, mas o plano de Deus foi rejeitado. A gente precisa entender isso. O plano de Deus para aqueles que vão se perder, ele foi rejeitado. Esses que vão se perder porque fizeram uma escolha contrária ao plano de Deus. Disseram: Senhor, isso que o Senhor reservou para mim, tudo bem, eu respeito, eu gosto muito do Senhor, mas não é para mim, não se adapta à minha vida, eu não gosto disso. Eu tenho um outro plano para a minha vida. E vão marcar com as consequências dessa decisão. Que o plano de Deus para todos é de salvação, não é de destruição. Verso 8 diz assim: e o templo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. O templo se encheu de fumaça. Vamos entender um pouquinho melhor? Marca essa página aqui de Apocalipse 15, marca aqui, volta comigo lá no Velho Testamento, segundo livro de Crônicas. Vamos entender melhor um pouquinho o que aconteceu, por que o templo se encheu de fumaça. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 2. Segundo Crônicas 7, 2. E diz assim, vou ler o 7:1 primeiro, 7:1 e 2. Diz assim: quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. Olha só, quando Salomão construiu aquele templo que nós conhecemos, e ele foi fazer a sua oração, subiu num patamar de bronze, e ele fez uma oração, e diz a Bíblia que quando ele terminou, o templo, a casa de Deus, o templo se encheu de uma fumaça, simbolizando, disse aqui, a glória e o poder de Deus. Uma fumaça tomou conta do templo, mostrando a presença de Deus ali, sua glória e sua fumaça. Agora em Apocalipse, volta lá para o capítulo 15, a página que nós marcamos, vamos entender isso aqui. Quando os anjos estão saindo com as taças para derramar sobre o mundo, diz que o templo se encheu de fumaça procedente da glória e do poder de Deus. Exatamente aquilo que aconteceu com Salomão. E exatamente após isto, o que aconteceu na vida de Salomão? Ele começou o seu ministério sacerdotal. Sabe,
Jesus Cristo está no seu ministério sacerdotal no santuário. Esta indicação aqui do poder de Deus, e a palavra seguinte vai dizer assim: procedente da glória e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo. Ninguém mais podia entrar. Sabe, amigos, do que a Bíblia está falando aqui? Quando os anjos deixam o templo para derramar as 7 últimas pragas, concomitantemente acontece uma coisa aqui: fechamento da porta da graça. Ninguém mais pode entrar. Lembra-se, lá no livro de Hebreus, que hoje ainda nós temos a oportunidade de irmos confiadamente junto ao trono da graça, onde nós vamos encontrar misericórdia. Ainda hoje eu posso, em oração, entrar no templo de Deus através da intercessão de Jesus? Sim ou não? Ainda há salvação para nós hoje? Mas a Bíblia fala de um tempo em que a porta da graça fechou e eu não vou mais poder entrar no templo de Deus através da minha oração. Fechamento da porta da graça significa que, guarda isso, quando os anjos saem do templo para derramar as 7 últimas pragas, concomitantemente o que acontece? Fecha a porta da graça. Significa que quando as pragas começarem a cair, e nós vamos estudar na próxima quarta, capítulo 16, vamos estudar as 7 pragas, não falte, porque é um estudo, você precisa saber o que vai acontecer. O importante é que quando estas 7 últimas pragas começarem a cair, e elas são concomitantes, não é que termina a primeira para começar a segunda, não, cai a primeira, cai a segunda, elas são concomitantes. Não haverá mais meio das pessoas recorrerem a Deus. Imagina o desespero, porque fechou a porta da graça. Então, eu já ouvi gente dizendo assim: não, tudo bem, eu vou acertar minha vida com Deus, quando começar a cair a primeira praga ou a segunda, eu sei que Jesus está voltando, então eu vou acertar minha vida com Deus. Engano. Quando cair a primeira praga, você não terá mais vontade de fechar e acertar a sua vida com Deus, porque fechou a porta da graça. O Espírito Santo se retira, e com a retirada do Espírito Santo, o que acontece? Ninguém mais é convencido do... Quando cair a primeira praga, acabou, não tem mais. Não há mais conversão. Por isso que a gente tem que estar preparado já. Quando vai cair a primeira praga? Você sabe? Pode ser agora. Você sabe? Automaticamente fecha a porta da graça e não há mais salvação. E isso está na iminência de acontecer. Vocês vejam que nós, pelos estudos, claramente estamos na iminência disso acontecer. Claramente. Ok? Guardar o sábado. Concomitantemente, quando os anjos saem do templo para derramar as últimas 7 pragas, fecha a porta da graça, e concomitantemente, após a queda das 7 pragas que nós vamos estudar, e na quarta-feira que vem, já vou adiantar, alguém se lembra quanto tempo vão demorar aproximadamente as 7 pragas? Tempo de duração? 1 ano. Cerca de 1 ano. Cerca de 1 ano. Será que é isso mesmo? Então você tem que vir aqui na próxima quarta-feira para saber se é isso mesmo. E aí acontece uma coisa: fecha a porta da graça, as 7 pragas caindo, e aí a volta de Jesus. Imediatamente, ou seja, as 7 pragas precedem imediatamente a volta de Jesus, porque seria insuportável, não dá para suportar mais com as pragas aqui. Jesus tem que voltar. Então é um período muito curto. Fecha a porta da graça, caem as pragas, Jesus volta. Isso é um período relâmpago, muito rápido. Como a porta da graça fecha, não dá mais para se arrepender. Portanto, o arrependimento tem que ser quando? Quando? Eu estou ouvindo uma divisão aqui. Eu estou ouvindo assim: agora, hoje. É hoje ou é agora? Vocês estão em dúvida? É agora já. É agora já que a gente tem que colocar a vida em dia com Deus. É agora, não pode deixar isso. Esse é um assunto que não pode esperar. Colocar a nossa vida em dia com Deus. E dá para fazer isso sozinho? Então eu chego aqui e falo assim: bom, hoje eu vou voltar para casa e vou colocar a minha vida em dia com Deus. Pronto. E aí, está resolvido o problema? E o poder para fazer isso? Você busca onde? Nós temos poder para fazer isso sozinhos? Será que alguém consegue sair do pecado sozinho? Eu digo para você, com a autoridade da palavra de Deus: sem a influência do Espírito Santo e o poder de Cristo, ninguém abandona o pecado.
Esse é um trabalho para Jesus. Portanto, a nossa missão não é tentar resolver o problema, é ir para Jesus em oração, de joelhos, clamando e pedir: Senhor, me ajuda, porque eu tomei uma decisão, eu estou entregando a minha vida nas suas mãos. É assim que começa. Não é ir para casa e dizer: eu vou resolver esse problema, amanhã eu vou deixar de fazer isso, vou largar esse vício, vou largar aquele, vou deixar de fumar. Agora, essa é uma época interessante, né? Final de ano, planos para o ano que vem, né? Então, para o ano que vem eu não vou mais fumar, vou largar de fumar, vou emagrecer, vou correr todo dia no Ibirapuera, só vou comer verdura. Planos em todo ano. E a gente consegue fazer? E não faz, porque falta a oração, falta o poder de Deus. É isso, por isso que não dá certo. A gente tem que chegar em oração e dizer: Senhor Jesus, os meus planos são os seus planos, me ajuda. É isso que a gente tem que fazer. O problema é quando a gente tenta resolver isso. Olha, eu vou concluir, mas eu quero dizer uma coisa para vocês que marcou a minha vida cristã, a minha experiência cristã. Enquanto eu quis resolver a minha vida por mim mesmo, só fiz besteira. O dia que eu entendi que quem resolve a minha vida é Jesus, Ele consertou minha vida. A gente tem que entender isso. E eu vou dizer uma coisa aqui, e peço para vocês prestarem atenção, porque se entender mal, isso pode causar uma polêmica. Então tem que entender exatamente o que eu vou falar. O nosso problema não é de comportamento. O que quer dizer isso? Quando alguém está fazendo besteira na vida, comportamento moralmente equivocado, exemplos: uma pessoa que tem uma dificuldade de lidar com dinheiro, não tem muita honestidade nos negócios, uma pessoa que não é confiável, uma pessoa que é linguaruda, é fofoqueira e prejudica os outros, alguém que adultera, é casado, tem um amante, problema de comportamento. Isso é apenas um sinal, é um reflexo de uma outra coisa. O termômetro, ele só mostra que eu tenho febre, mas ele não cura a minha febre. Comportamento é um problema que indica que alguma coisa está errada. Então, meu problema não é de comportamento, é de relacionamento. Com quem? Com Deus. Quando o meu relacionamento com Deus não está bom, o meu comportamento, ele reflete isso no meu comportamento. Aí as pessoas começam a ver as besteiras que eu estou fazendo. É um indicativo de que o meu relacionamento com Deus não está bom. Significa que quando eu começo a ter problema de comportamento, não adianta eu ficar nervoso, preocupado, deprimido e dizer: não tenho salvação mesmo. Não resolve. Eu tenho que melhorar o meu relacionamento com Deus. Então, quem tem problema de comportamento, não adianta você ficar se desesperando. Passe mais tempo com Jesus, leia a Bíblia, faça oração, medite mais tempo, coloque coisas mais puras na sua mente. Passe mais tempo com Jesus. Ele é que vai resolver o problema de comportamento. Afinal, Ele morreu pelo meu mau comportamento. Portanto, com toda a reverência, eu digo assim: o meu problema de comportamento não é meu, é de Jesus. Ele tem que resolver. O meu problema é de relacionamento com Ele. Se eu estreitar o meu relacionamento com Ele, Ele vai resolver o meu problema de comportamento. É isso. Então não adianta a gente ficar sofrendo, entendeu? Passa mais tempo com Jesus, entrega nas mãos dele, submeta-se à influência dele, e Ele vai resolver o problema de comportamento. Eu digo isso porque isso serviu para mim, na minha vida. Eu não estou dizendo para vocês que o remédio é bom, eu estou dizendo: eu provei, cura, essa é a solução, esse é o Evangelho. É Jesus que nos transforma. Esse é o processo de santificação. A justificação é quando eu vou a Jesus, eu entrego para Ele, agora eu faço isso aqui. Justificação é processo de 30 segundos, 1 minuto, eu estou justificado. Quando eu me levanto de uma oração, estou justificado, se eu me arrependi de verdade, se eu me entreguei de verdade a Cristo. Agora, santificação é o processo de uma vida com Cristo. É Ele que modifica o nosso comportamento. E depois vem a glorificação, que é quando o pecado é removido da nossa vida para toda a eternidade. Portanto, amigos, nós estamos num período solene da história do homem. Tem gente que não sabe o que faz com o seu próprio comportamento, está desesperado, está tentando resolver isso de tudo quanto é maneira, e a solução chama-se Jesus Cristo. Não tem outra solução para problema de comportamento, a não ser Jesus Cristo, e é entregar para Ele.
Agora, eu falei aqui do fechamento da porta da graça e eu quero encerrar o estudo dessa noite com isso. Porque como se faz bagunça com essa questão da graça. Quanta coisa errada a gente ouve a respeito da graça. Tem gente que faz uma confusão danada e diz assim: mas nós estamos no tempo da graça, então eu não preciso mais guardar a lei de Deus. Você está cansado de ouvir isso. Nós estamos na dispensação da graça. Não precisa mais, é o período da graça que nós estamos. E tem gente que acredita que será salvo pela graça, e será, só que não sabe o que é a graça. Não tem noção do que é a graça. Então, rapidamente aqui, com alguns versos, nós vamos estudar o que é a graça, rapidamente, coisa de 5 minutos. O que é a graça que me salva e te salva? Já que nós estamos falando do fechamento da porta da graça. Então vamos lá, graça. Vamos cuidar um pouquinho desse assunto aqui. Abre comigo, livro de Tito, antes de Hebreus, tá? Antes de Hebreus, Filemão, vem Tito. Lá no fim da Bíblia. Vamos ver uma definição interessante aqui de graça. Para a gente entender primeiro, o que é a graça. Tito capítulo 2. Tito 2, verso 11. Tito 2, 11 diz assim. Antes de Hebreus, tá? Filemão, Tito. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo o quê? Salvação a todos os homens. Então, primeira definição de graça. Graça é salvação a todos os homens. A graça é o plano da redenção em Cristo Jesus. Isso aqui é graça. A gente precisa entender. Graça é o plano de Deus para nos salvar. Ok? Então tem gente que pensa assim: bom, já que eu sou salvo pela graça, eu estou isento das responsabilidades da vida cristã, dos compromissos com os princípios de Deus, porque eu sou salvo pela graça. Está fazendo uma confusão, porque graça é o plano de Deus para a salvação do homem, é isso que é graça, e nós vamos ver no que implica esse plano, ok? Então agora outro verso, Atos capítulo 20, Atos 20, vamos entender um pouquinho melhor esse plano. Atos 20, verso 24, Atos 20, 24, diz assim: mas em nada, Paulo falando, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Olha só, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus, evangelho da graça. Portanto, evangelho e graça são duas palavras sinônimas. É a mesma coisa. Evangelho e graça é a mesma coisa, é o plano da salvação, tá certo? Vamos ver mais um verso aqui, Romanos capítulo 5, Romanos 5, versos 1 e 2, Evangelho e graça são sinônimos. Romanos 5, verso 1 e 2, diz assim: sendo, pois, preste bem atenção nas palavras, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Como é que eu me apodero da graça? Pela fé. Acompanha comigo o raciocínio. É pela fé que eu me apodero da graça que me salva, que é o Evangelho, que é o plano da salvação. Então é pela fé, e por isso que se diz que a salvação é pela fé, não é pelas obras da lei. A salvação é pela fé, é pela fé que eu tomo posse da graça pela fé. O que mais? Está em Romanos 5, Romanos 3, verso 23, diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora, olha só, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu me apodero da graça pela fé e sou justificado pela graça. Me apodero dela pela fé, mas eu sou justificado pela graça. O que a graça faz? Ela me justifica. Ué,
justificação na graça. Então vamos ver o que significa isso aqui. Quem é que pode ser justificado pela graça? A graça justifica. Quem pode ser justificado pela graça? Olha só, Romanos capítulo 2, volta uma página, verso 13. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que, o que diz aí? Praticam a lei hão de ser o quê? Justificados. A graça manda praticar a lei? Você está lendo na sua Bíblia? Sim ou não? A graça manda praticar a lei? Eu sou salvo pela graça. E como é que eu me apodero disso? Eu sou justificado de que maneira? Quando eu pratico a lei. Mas tem gente que diz que não precisa mais. Nós estamos no tempo da graça, não precisa mais guardar a lei. Mas aqui está dizendo que eu sou justificado por praticar a lei. A lei me justifica, a graça também me justifica. Bom, como é que a gente fecha isso aqui para não ficar, para encerrar esse assunto? Amigos, a fé e a lei estão unidas na salvação. Fé e lei estão unidas no plano de Deus para nos salvar. Olha só, salvos pela graça, nós somos conduzidos a fazer o quê? Acompanha comigo. Efésios capítulo 2. Efésios 2, salvo pela graça. O que acontece com aquele que realmente é salvo pela graça? Efetivamente salvo pela graça. Efésios 2, verso 8, diz assim: pois é pela graça que sois. Não tem discussão quanto a isso aqui, amigos. Jamais vocês vão nos ouvir aqui da frente dizer que alguém é salvo por guardar a lei. Jamais alguém ouviu isso aqui. Jamais. A salvação é pela graça, não se discute isso. Mas segue comigo. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da... Já estudamos, né? Por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Mas preste atenção no verso 10. Tem gente que para aqui no 9 e não lê o 10. O 10 diz assim: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Alguém que é salvo pela graça é conduzido a fazer o quê? Guardar a lei. Alguém que realmente recebeu a graça e está salvo, vai guardar a lei. Se você encontra alguém dizendo para você que foi salvo pela graça, mas não guarda a lei, essa pessoa não foi salvo ainda pela graça. A graça ainda não o atingiu. Porque aquele que realmente é salvo pela graça é conduzido pelo Espírito Santo a guardar a lei. Percebem? A guarda da lei não é uma coisa que precede a graça, é consequência da graça, é efeito, é o efeito visível da salvação. Você aceitou Jesus? Aceitei. Bom, como é que você vê que isso é verdade? Qual é o efeito visível dessa aceitação? É a guarda da lei. Alguém que aceitou Jesus, você vê isso quando a pessoa é conduzida a guardar a lei de Deus. Isso ele prova que realmente aceitou. Quando alguém diz que aceitou Jesus e está salvo pela graça e não está guardando a lei de Deus, essa pessoa, na verdade, segundo não pelas minhas palavras, mas pelas palavras que estão na Bíblia, 1 João capítulo 2, diz que essa pessoa é mentirosa. A Bíblia o diz. Aquele que diz que aceitou Jesus como Salvador e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade nele não está. Portanto, o efeito visível da graça na vida de uma pessoa, daquele que diz que está salvo pela graça, é guardar a lei. Vamos confirmar isso? Volta para Romanos, e eu estou encerrando. Volta para Romanos e veja como a Bíblia é clara nesse sentido. Romanos capítulo 3, 3:31. Romanos 3:31. E diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Qual é a resposta? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Tem gente que está dizendo que pela fé está dispensado da lei. Aqui está dizendo de maneira nenhuma, de jeito nenhum. A fé não anula a lei, confirma a lei. Confirma. E agora o último verso da noite. Você está em Romanos 3, Romanos 6, último verso da noite, Romanos 6, verso 14. Diz assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós.
pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amigos, vocês não têm noção quantas vezes pessoas abriram a Bíblia para me mostrar esse verso aqui, para dizer que nós não precisamos mais guardar a lei. É um dos versos campeões, é esse aqui. Pessoas me mostrando esse verso para dizer: está vendo, Mauro? Nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Só tem um detalhe: nós não estamos debaixo da lei como sistema de salvação. É isso que Paulo está dizendo. Nós não estamos debaixo da lei como sistema de salvação. Como salvação, nós estamos debaixo da graça. Mas olha como é que ele completa no verso 15. As pessoas esquecem de ler o resto. Ele diz: que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Como é que ele responde? De modo nenhum. Não é simples. Ninguém é salvo por guardar a lei. Nós estamos debaixo da graça como um sistema de salvação. Agora, se alguém está salvo, está dispensado de guardar a lei, ele diz: de maneira nenhuma. Então veja como as pessoas distorcem ou colocam o verso fora do contexto. Fora do contexto, para dizer que nós não estamos mais debaixo da lei. Quando eu falo de, vamos encerrar, verso fora do contexto, eu não posso me esquecer daquela história do seu Manuel, que eu já contei aqui na classe bíblica, mas a gente sempre tem visitas, e esse para mim marcou muito. O seu Manuel tinha, alguns já ouviram essa história aqui na classe bíblica, né? O seu Manuel tinha sofrido um acidente e havia se machucado muito, um acidente de automóvel, mas resolveu não tomar nenhuma providência. Foi para casa, foi tocar a sua vida, até que um advogado encostou nele e disse: não, o senhor tem que processar a pessoa que bateu no senhor e causou todos esses danos, inclusive físicos, tal. O senhor tem que entrar com uma ação, tal. E o seu Manuel, convencido pelo advogado, então entrou com uma ação lá contra o sujeito que bateu no carro dele. Estava lá no dia do julgamento, na presença do juiz, e o advogado do réu olha para o seu Manuel e diz assim: eu queria que o senhor, aqui na presença do juiz, esclarecesse uma coisa. No dia do acidente, há meses atrás, ali no momento do acidente, ainda na estrada, o senhor disse ou não disse ao policial rodoviário que o socorreu que o senhor estava passando bem? Aí o senhor Manuel disse assim: bem, eu estava saindo do meu sítio com a minha perua e estava trazendo o meu cavalo em cima da perua. Quando eu fui entrar na estrada, o advogado interrompeu: senhor Manuel, seja objetivo. A pergunta que eu lhe fiz foi muito clara. O senhor está dando voltas, o senhor está fazendo rodeios aqui. A pergunta é clara e objetiva. A pergunta é, preste atenção, senhor Manuel: no dia do acidente, o senhor disse ou não disse ao policial que o socorreu que o senhor estava passando bem? Porque agora o senhor vem aqui entrar com uma ação dizendo que estava passando mal, quase morreu, se arrebentou todo. Eu quero saber se o senhor disse ou não ao policial que o senhor estava passando bem na hora do acidente. São Manuel disse assim: eu estava saindo da minha chácara com a minha perua e estava com o meu cavalo na caçamba da perua. Quando eu fui entrar na estrada, o advogado se irritou. Excelência, ele não responde a pergunta. Ele está fugindo da pergunta. O senhor quer fazer, por favor, pedir a ele que responda a pergunta objetiva e clara que foi feita? O juiz, já curioso com a história do seu Manuel, queria contar. O juiz falou assim: o senhor, por favor, deixe ele à vontade para responder a pergunta. Deixe ele responder do jeito dele. Não o interrompa mais. Por favor, senhor Manuel, o senhor, por favor, pode responder a pergunta. O seu Manuel olhou bem para o juiz e disse assim: bem, como eu ia dizendo antes de ser abruptamente interrompido, eu estava saindo da minha chácara com a minha perua, com o meu cavalo na caçamba. Quando eu fui entrar na estrada, veio um carro vermelho em alta velocidade, bateu na lateral do meu carro e eu não vi mais nada, porque o carro capotou. Eu fui parar saí pela janela, caí do outro lado da pista e minha mula, meu cavalo, caiu do outro lado. E eu estava ensanguentado, tonto, quando eu vi que parou um carro da polícia rodoviária. E eu, enxergando mal, vi quando o policial do outro lado chegou perto da minha mula e disse assim: ih, esse animal não está nada bem. E eu, ainda tonto, só ouvi os 2 tiros no meio da testa da mula. Vi quando o policial lentamente veio atravessando a estrada na minha direção. E eu, tonto, só ouvi a voz do policial: e o senhor como está? Meritíssimo, numa situação como essa, o que o senhor responderia? Está passando bem, né? Vocês percebem o que é tirar uma frase do contexto?
Se você tirar do contexto, tem gente que faz isso com a Bíblia. Tira do contexto. Pega e lê totalmente fora do contexto. O que Paulo está falando aqui é uma coisa. A pessoa pinça o verso e vai defender uma outra ideia que não está na Bíblia. Não tem nada a ver. Portanto, amigos, para encerrar. Fechamento da porta da graça. Eu brinquei agora com uma história para descontrair. Mas a segunda agora é para pensar em casa do lençol. Não é que eu quero que alguém vá para casa triste, chateado, mas eu quero que a gente saia daqui. Alguém já disse, né, que o bom sermão não é aquele que você sai contente com o pregador. O bom sermão é aquele que você sai triste consigo mesmo. E o que eu quero encerrar é a história daquele filho que se desentendeu com o pai na adolescência, brigou feio, muito feio. Disseram coisas que não se diz numa família. E passaram anos sem conversar, sem se falar, nem nos natais, nem nos aniversários. Pai e filho tiveram praticamente um ódio um pelo outro. E os anos foram passando, até que veio a maturidade daquele rapaz. E um dia ele liga para a casa da sua mãe e diz assim: mãe, você acha que o pai ainda quer me ver? Ela disse: eu não sei, meu filho. Falou: vamos fazer o seguinte, esse fim de semana eu vou pegar o trem e vou passar aí bem perto de casa. Passava um trem. Vamos combinar o seguinte, conversa com ele, se ele quiser me aceitar para a gente conversar depois de tantos anos, vamos estipular um sinal. Eu vou estar dentro do trem. A senhora faz o seguinte, a senhora pendura uma roupa branca na janela. Quando o trem estiver passando, se tiver uma roupa branca pendurada na janela, eu vou entender que a senhora está me dando um sinal que eu posso descer do trem, que meu pai vai me receber. E a mãe falou: tá bem, meu filho, fica combinado assim. Chegou no dia, ele entrou naquele trem, estava nervoso, olhando pela janela o tempo todo, nervoso, agitado, andava pelo trem, até que o passageiro que estava do lado dele perguntou o que estava acontecendo, e ele contou a história. E foi se aproximando, veio uma curva, e ele disse para a pessoa assim: está muito nervoso, olha, você me faz favor, eu estou tão nervoso que eu não consigo nem olhar pela janela, eu não sei se meu pai vai me receber, e eu queria tanto acabar com isso, porque eu não estou conseguindo viver. Faz uma coisa, olha pela janela para mim, que eu não consigo olhar, estou muito nervoso. E o outro ficou olhando, passou a curva, ele falou: é uma casa amarela, olha para mim. E ele ficou olhando para o outro lado, em pé, nervoso, até que ele começou a ouvir o cidadão do lado dizer assim para ele: vem cá, rapaz, vem olhar uma coisa, vem cá, chega aqui. Quando ele pôs o rosto na janela do trem, aquela casa amarela tinha tanta roupa pendurada no telhado, na janela, no varal, coberta totalmente de branco, com lençóis, com tudo. Sabe, tem gente que acha que está de mal com o pai. Tem gente que acha que o pai não gosta mais. Tem gente que acha que foi longe demais. Amigo, presta atenção. Deus pendurou no céu todas as estrelas que haviam, como um sinal dizendo para você: volta para casa. Todos os sinais. É só você descer do trem da tua vida do jeito que está e volta para casa, que está na hora. Deus está te esperando de braços abertos. Está na hora da gente tomar uma decisão muito séria na vida. Não tem mais tempo. Eu vou pedir ao pastor para encerrar orando por este motivo, que ele possa nos colocar diante do trono da graça, que ainda está aberto para nós, mas logo logo vai se fechar. Possa interceder por nós mais esta noite, para que, se alguém estiver enfrentando uma dificuldade espiritual aqui, possa buscar em Jesus esse poder para voltar para casa. O pastor vai orar por isso.